Queridos irmãos e visitas também que porventura estejam entre nós, hoje para nós é um dia especial, um dia onde serão ordenados 2 irmãos. E como existem irmãos novos e também visitas, provavelmente, nos cabe dar uma pequena explicação, sabe, irmãos? Quando uma pessoa se candidata, por exemplo, a ser um professor, ele tem o currículo dele, naquele dia uma grande festa quando ele se forma, depois tem o desafio pela frente de fazer o concurso, é tudo uma carreira. Ali quando ele vai se diplomar, vai fazer a colação do grau, é uma festa solene. Ele recebe então um grau, um 3º grau, e daí para frente outros mais, mestrado, doutorado, é como a pessoa segue a sua carreira. Isso ele faz porque é a preparação que ele escolheu, é uma formação. E essas formações também acontecem na vida profissional, mesmo no setor produtivo, aí, fora da área docente, e assim, todos se qualificam dentro de sua possibilidade para poder competir no mercado, para ocupar um espaço. Sabe, irmãos, agora, no tocante à vida espiritual, nenhum desses irmãos frequentou uma escola teológica, eles não têm uma formação acadêmica para falar assim, eles estão preparados, porque eles fizeram um conjunto de disciplinas aí, fizeram um teste, e agora vão assumir um cargo, mas esse cargo já foi avaliado por uma equipe de doutores aí, ele foi sabatinado, e agora eles estão preparados. Nunca foi assim nessa obra, sabe, irmãos? Desde o princípio, essa obra, ela não tem a estrutura da organização humana, ela tem organização, mas não é a mesma estrutura. Só para os irmãos entender aonde eu quero chegar, vocês se lembram que o cordeiro pascal não se podia quebrar nenhum osso dele? Muitos aqui são leitores da palavra de Deus e vão saber isso. Não se podia quebrar nenhum osso daquele cordeiro. Sabe por quê? O osso, a ossatura, dá forma no corpo. Se tirar todo o nosso osso, todos os ossos, nós viramos um saco informe, perdemos a forma. É como se fôssemos uma bola, perdemos a nossa forma, porque a ossatura dá forma. Agora, isso era no tocante ao cordeiro pascal, mas o cordeiro pascal também era a figura de um outro cordeiro, que é o nosso Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro cordeiro, que aquele primeiro assinalava para ele, era uma figura, e nenhum dos seus ossos também foi quebrado. Os irmãos podem ver na Bíblia que lá está escrito, nenhum de seus ossos foi quebrado. Agora, por que isso aí, essa questão de osso, e o que tem a ver isso com ordenação? Vamos pensar um pouco mais. Se o osso dá forma, eu só conheço o irmão Isaías, porque eu conheço o semblante dele. Se ele tapar o rosto, eu não sei quem é o irmão Isaías. Se ele perdesse toda a ossatura, eu não saberia quem é ele, porque a fisionomia dele, ela está definida também pela ossatura. Sabe o que é, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. E para essa igreja ter a fisionomia realmente proposta por Deus, não é um osso. O que sustenta essa igreja, dá fisionomia para ela, é o Espírito de Deus. Se nós perdemos o Espírito Santo, nós perdemos a fisionomia de filhos de Deus. Porque está escrito, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Assim, queridos, a nossa fisionomia espiritual, ela é sustentada pela presença do Espírito Santo em nós. Pode ter certeza, se alguém perdeu o Espírito Santo, perdeu sua identidade com Deus.
Ele não tem ligação com Deus mais. A ligação nossa com Deus, ela é estabelecida pela presença do Espírito de Deus em nós. Como então esses homens foram escolhidos? Vamos ao texto bíblico. E aqui serão ordenados um ancião e um diácono. Quando foi que os homens de Deus começaram então a ter visão, que a visão se abriu, que eles deixaram de agir por ímpeto, eram sanguíneos? Pedro, os irmãos vejam que vivendo com o Senhor Jesus tanto tempo e percebendo o caráter de Jesus, a sua personalidade mansa, eles não entendiam muitas coisas. Pedro, ele estava do lado do Senhor Jesus, com uma espada na cintura, e não só tinha espada na cintura, como tinha disposição de usar a espada, e provou isso, porque quando a coisa apertou lá, ele arrancou da espada, e foi para cima do servo do sumo sacerdote lá. Não está escrito, mas eu acho que ele não mirou a orelha dele, não. Eu acho que foi o Senhor Jesus que já desviou a espada, ele arrancou a orelha dele fora num golpe só. O Senhor pegou a orelha dele no chão, toda suja de terra, uma balançada lá, colou de volta, porque quem fez o homem sabe consertar tudo. Colou lá. Mete a tua espada na tua cintura, Pedro. Ainda você não entendeu bem quem você é, nem quem eu sou. É o Espírito de Deus. Depois o Espírito de Deus veio e tabernaculou, isto é, passou a habitar dentro deles. Vocês percebem a transformação que ele teve? Olha as obras, irmãos. Não que ele tinha isso como vantagem pessoal, porque ele já era maduro naquela altura, mas Pedro, irmãos, o pescador da Galileia, o homem simples, quando a sombra dele era projetada nas camilhas colocadas ao longo do caminho do seu trajeto, a sombra de Pedro, projetada sobre eles, curava os enfermos. Vocês percebam que alguém dentro de Pedro, muito poderoso, projetava o seu poder por intermédio de Pedro, porque o homem não tem essa autoridade. Nós somos apenas pó, um pó levantado por uns dias, mas o Espírito de Deus passou a ter um espaço dentro dele, e o Espírito Santo habita em nós por porção. É tanto que lá fala sobre os diáconos: escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, homens que ninguém possa acusá-los na sua conduta ilibada, e que sejam cheios do Espírito Santo. É o requisito. Aí nós vamos pegar os requisitos do presbitério. Ali não fala que ele tinha que ser discípulo da sinagoga judaica, não tinha que ter um curso de formação de fariseu, não tinha que estar instruído aos pés de Gamaliel. O que se pede ali? Nos requisitos do presbitério, e essa é exatamente a mesma exigência que nós mantemos até hoje. No nosso meio, ainda falei ontem, nenhum presbítero tem a carteira assinada, nem vai aposentar como recebendo o salário da igreja. Sabe por quê? Paulo, na sua carreira, ele falou: eu, para o meu sustento, essas mãos me serviram, trabalho noite e dia para não ser pesado a ninguém. E esse presbitério age da mesma forma. Aqui ninguém é assalariado, e os requisitos que são aqui apresentados são aqueles mesmos primitivos. Não tem que ter curso em teologia, não tem que ser doutor em área nenhuma, e se for doutor ou se não for, não faz diferença nenhuma, porque a busca não está nesse requisito que é exterior, é intelectual. O requisito é de ordem espiritual. Deus trabalha de dentro para fora, o homem trabalha de fora e nunca chega lá dentro. Se chegasse lá dentro, cientista nenhum largava mulher, batia mulher, era adúltero, nem mentiroso. Todo cientista era santo, e lamentavelmente não é verdade, porque o conhecimento intelectual não muda o espírito, mas o espírito do homem trabalhado pela mão do Altíssimo muda até o intelectual dele. Muda. Sabe por quê, irmãos? A sabedoria de Deus faz brilhar o rosto do homem.
Você já viu isso? Eu já vi. Eu já vi, irmão, que você olha para ele, o rosto dele brilha. O brilho de Deus está nele. Homens, esses foram os requisitos que foram olhados aqui. Não é que nós vamos falar que a partir de hoje esse irmão tem que ter isso. Não, eles já tem isso aí, já foi visto. Idôneos, que não sejam soberbos, vaidosos, cobiçosos, pessoas temperadas, que saibam tratar, que saibam receber. Duas coisas bonitas é saber receber e saber ser bem-vindo, não é? Tem pessoas que onde ele chega, quando ele vai embora, ele deixa saudade. Tem um que quando vai embora, eles agradecem, graças a Deus que ele foi embora daqui. O meu homem do ministério tem que saber receber e ser bem-vindo. Saber, em casa, não é que nós estamos ensinando isso para eles fazer a partir de hoje, queridos, não é isso. Eu quero que vocês entendam que nós estamos dizendo isso, porque esses são os requisitos que foram observados neles, para a igreja saber como que se escolhe o presbitério. Tem pessoas que eles são amargos com a mulher. Quando ele chega em casa, a mulher começa a sofrer. Minha paz acabou. Um homem assim não pode subir no púlpito e falar sobre paz e amor, não pode. Aqui, ele não tem espaço aqui para ensinar o que ele não tem para dar. O testemunho dele conflita com o seu discurso. Então essas coisas, queridos, todas são observadas. E tem jovens, medita nisso, que amanhã essa obra precisa de moço santo. Não precisa, irmão? Amanhã um moço que está aqui, amanhã você vem para cá também, vai ocupar nosso lugar, para que essa obra não pare, siga adiante. As pessoas, sabe o que nós somos? Você não é o que você tem no banco, ou porventura os diplomas que você possua, nem a sua herança de sobrenome. Você é aquilo que você realmente apresenta-se perante Deus. E quando se apresenta a Deus, não é que você vai mostrar para Deus. Deus vê a gente no dia a dia. É como eu compro e vendo. É como eu trato meu neto, meu pai, minha mãe, minha avó, minha mulher. Não é isso? É no dia a dia. Tem gente que é capaz de fazer grandes sacrifícios, mas nas pequenas coisas ele tropeça no convívio, tropeça no trato. O ministério mesmo, se entre nós não tiver respeito e amor, o que essa igreja vai ver em nós, irmão? O que eles vão aprender com o nosso comportamento? O que eles vão aprender? E também quem chega agora, ele vai chegar, mas sempre em harmonia com os que já estão aqui, não é verdade? Chega com paz, com amor, para ajudar, para somar, porque o cordão de 3 cordas não se quebra muito fácil, e sendo 2, quando um cai o outro levanta, não é isso? E se forem 10 e 12, 20 juntos, quem vai nos vencer, irmãos? O inimigo ele procura sempre brechas, e o dever do ministério é fechar brechas entre nós e depois entre a irmandade. Assim, queridos, essas foram as requisições espirituais que foram tratadas, olhadas, para que os irmãos fossem chamados ao ministério. E daqui para frente a coisa para eles fica pior, para a igreja é melhor. Para a igreja é melhor porque passa a ter mais despenseiros, mais quem olha o pobre, mais quem vê o choro da viúva, mais quem entrega a palavra, que mostra a luz. Para eles é mais choro, mais problema, mais lágrima, mais dificuldade. E a esposa passa a ajudar também, porque sofre junto, não é verdade? E é assim que se segue nessa grande jornada. Não estão sendo diplomados aqui como numa colação de grau, não. Aqui nós estamos colocando, pela luz de Deus, um grande peso nos ombros dele. Cada um recebe um grande peso nos ombros. Mas por outro lado, eles sabem em quem se apoiar quando a coisa agravar. Se apertar, segura na mão do mestre. Se ficar difícil, fala com ele. Se não tiver saída, conta para ele. Não tem saída, Senhor.
Eu já vi Deus fazer coisas, irmãos, e não é que eu estava com a fé lá em cima, não, hein? Eu estava com a aflição lá em cima. Já vi. Deus fazer coisas impossíveis a gente olhar e falar: Deus faz isso, faz. Faz porque Ele tem misericórdia de nós. E quem está no ministério é o primeiro a exercitar a fé. Por isso, hoje serão aqui ordenados 2 irmãos. Foram observados neles essas virtudes, e vocês devem orar para eles, porque tem coisas que a igreja não percebe muito bem, e não sabe e não faz. Você quer ver uma delas? Em alguma igreja que algum irmão está com uma porção pequenininha, a irmandade começa a murmurar: esse irmão está muito fraco, está muito fraco. Mas se nós juntássemos a igreja, falar: Senhor, o nosso ancião, o nosso cooperador, o nosso diácono está meio fraquinho, mas o Senhor é dono de tudo, enche ele para nós. Está escrito que o Senhor, se o povo fizesse isso, não ia ter pobreza em lugar nenhum, mas o povo murmura. Assim, eu peço por mim, quando vocês for orar, me apresente, pede para Deus me ajudar, apresente todos, porque se vocês fizerem isso, pode saber, o ministério vai ficar rico. E não é que eles vão ter riqueza com ele, eles vão saber onde pega a riqueza, lá na despensa do rei, e entrega para a igreja, porque na despensa do Senhor não falta nada, irmãos. A organização dessa igreja é isso. Cabeça nossa é Jesus Cristo. Não temos um grande líder, não temos um grande intelectual que nos reúne e nos dê formação acadêmica ou filosófica, ou nos criou em alguma escola. Nossa cabeça é Jesus Cristo. Ele formou a igreja desde o princípio assim. Nunca se viu na Escritura Sagrada, em momento nenhum, outro modelo de formação. Santifica, ora, busca, fala com o Senhor, pede que Ele te dê aquilo que é santo. Sempre foi assim, irmão. E essa igreja permanece nos marcos primitivos, apostólicos, até hoje, até o dia de hoje. Nós não somos reféns de teologia, nem de política, nem de dinheiro, até o dia de hoje. E que Deus nos faça chegar até a porta do céu assim. Tem alguma coisa mais, irmãos, para explicar, para falar? Então, se irmãos tiver, por favor. Tem, os irmãos têm, se tiver. Então eu peço agora